Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio. O assunto hoje vai ser a respeito de juros simples. É muito tranquilo a gente começar com jurinho simples, é um assunto que vocês já viram há muito tempo já, mas vale a pena a gente recordar algumas situações. Então, vamos colocar aqui, ó. Primeiro, quando a gente põe lá juro simples. O que acontece? O juro simples, você sabe que ele é monetizado mês após mês, né? É em cima ali, não é aquele juro calculado em cima do mês anterior, certo? Então o que nós temos ali, ó? Quando a gente vai capitalizar juro simples, a gente tem uma relação que é a seguinte: o juro, ele vai ser igual a um C multiplicado por um I multiplicado por um T, isso tudo dividido por 100. Vamos lembrar uma coisa? Quem é o J, a referência do J? O J vai ser o juro capitalizado no período, os juros. O C, quem vai ser o C? O C vai ser o capital que você aplica a isso, o C vai ser o capital. Quem vai ser o Izinho, que aparece ali? O I vai ser a taxa que você está capitalizando e o T vai ser o tempo que você capitaliza isso. Tome cuidado porque a taxa e o tempo, elas necessariamente têm que estar na mesma unidade, elas têm que estar na mesma unidade. Então nós vamos fazer o seguinte, vou colocar um exemplozinho bem simples. Imagina que você pega um capital, aí no valor de 30 mil reais, você vai fazer uma aplicação desse capital de 30 mil a uma taxa de 0,5% ao mês por um tempo de 10 anos. Nossa, tudo isso? Sim, 10 anos. Eu quero saber quanto que eu vou ter ao final de tudo isso, ao final de 10 anos. Imagina a situação. Você pegou um dinheiro, ganhou um dinheiro, herdou um dinheiro, alguma situação assim, você tem lá teus 30 mil. Daí você aplica, faz uma aplicação financeira, essa aplicação financeira rende 0,5% ao mês. Você vai deixar ele por 10 anos, certo? Vamos imaginar o seguinte, que tua única rentabilidade seja esse 0,5% ao mês. Eu preciso tomar um cuidado porque a taxa e o tempo, elas têm que estar na mesma unidade e elas não estão, ó. A gente já começa deixando elas numa unidade diferente, porque em cima eu estou capitalizando ao mês, embaixo eu tenho em anos. Então, pera um pouquinho. Eu espero que você lembre que um ano correspondem a exatamente 12 meses. Um ano nós temos 12 meses. Ei, 10 anos são 120 meses. E aí a gente tem que tomar esse cuidado, porque não dá para errar isso aí, né? É um erro muito bobinho. Mas vamos lá. Juro vai ser igual capital 30 mil multiplicado. Aqui eu vou colocar uma observação aí bem pertinente. Se você resolve colocar 0,5 apenas, o percentual dele passa como 100, tá? Se você já quer dividir 0,5 por 100, daí você não coloca o 100, isso é importante a gente lembrar. Isso vai multiplicar o tempo, que são 120 meses, e você vai dividir, dividir isso aqui por 100. Uma conta bem tranquila. Vamos ver o que acontece? 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. 2 zeros de cima com 2 de baixo. Em cima sobrou pra gente, ó. Embaixo tem 1, já não vou nem contabilizar. O juro ele vai ser igual 300 multiplicado. Aí tem um detalhe importante pra gente fazer, ó. Quando você multiplica por meio, lembre dessa frase, multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. É legal você lembrar disso, sabe por quê? Porque o que você tem aqui, ó? Uma multiplicação por meio. Multiplicar alguma coisa por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Você quer ver, ó? 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Então, quando você multiplica alguma coisa por meio, você está dividindo ela por 2. Eu estou multiplicando 120 por meio, então eu estou dividindo o 120 por 2. Olha o que nós temos ali, ó. Os juros, ele vai ser igual 3 vezes 6, 18. 3 zerinhos, 1, 2, 3. Olha, nós estamos falando ao longo do tempo de 18 mil reais. Só cuidado, 18 mil reais de juros. Vou tirar essa continha daqui, ó.
18 mil reais de juros. Lembre que existe um montante, porque você já colocou os 30 mil ali, você já colocou ele, já embutiu ele ali, né? Então o que acontece? Você tem, ao final de tudo, um montante a ser capitalizado de... Lembre, o montante, ele é o capital que você tem agregado ao juro no período. O capital é de 30 mil, o juro de 18 mil. Então o teu montante vai ser igual a 48 mil reais. Isso é o que você vai ter ao longo, né, depois de 10 anos, capitalizando isso a esse percentual. Vamos pensar um pouquinho? Vamos pensar um pouquinho? A gente pode trabalhar com algumas ideias. Deixa eu fazer algumas variações. Acho que antes vamos fazer assim. Eu vou colocar mais um exemplo. Imagina que a gente pega ali, ó, um capital. Vamos diminuir um pouco esse capital. 4 mil reais a uma taxa de 0,06% ao mês num tempo de 2 anos. 2 não. 5 anos. Estender um pouquinho, já que a taxa é um pouco menor, vamos estender um pouquinho. Tempo de 5 anos. Quanto que eu tenho no montante depois, ao final de tudo? É só calcular, né? O montante vai ser igual, cuidado, o montante vai ser igual, capital 4 mil, vezes a taxa. Lembra que eu falei para você, se você quer colocar isso aqui, ó, 0,06 apenas e não dividir por 100, você põe o 100 embaixo. Multiplicado pelo tempo. Mas peraí, a taxa, olha aqui, a taxa está ao mês. O tempo está em anos. 5 anos correspondem a 60 meses. Então vamos colocar aqui vezes 60. Ó, capital 4 mil, taxa 0,06, tempo 60. Não esquecendo que eu ainda preciso dividir isso aqui por 100. Beleza até aí? Gente, ó, o que acontece? Um zero daqui, um zero daqui. 0 daqui, 0 daqui. 2 de cima com 2 embaixo. O que sobrou para mim? O montante vai ser igual, olha isso, 40 vezes 0,06 vezes 60. Deixa eu te mostrar uma coisa. Para que eu consiga eliminar aquela vírgula dali, tirar ela, eu precisaria multiplicar por 100, porque daí ela andaria 2 casas, né, para o sentido positivo. Então o que acontece? Eu tenho 2 casas aqui, ó. Se eu pegar o zero daqui, ela anda uma. Tirar o zero daqui, ela anda mais uma. Vai sobrar o que pra gente? O montante vai ser 4 vezes 6 vezes 6. Tudo bem? Só deixa eu recordar uma coisa com você. Vou passar para cá. Porque às vezes a gente faz isso, tem a falsa sensação que está sendo claro, e às vezes não. Quer ver? Ó, eu peguei o 40 e multipliquei. Aquele 0,06 é a mesma coisa que o 6 dividido por 100, multiplicado por 60. Se eu cortar um zero daqui com um zero daqui, um zero daqui com um zero daqui, é basicamente a mesma coisa. Vamos aproveitar o cantinho? 6 vezes 6 dá 36. Vou pegar o 36 e vou multiplicar por 4. 4 vezes 3 dá 12. 4 vezes 6, 24. Olha que coisa mais legal do mundo. O teu montante, desculpa, aqui eu coloquei montante, não é montante não. Estou pensando no montante, perdão, não é meu montante não. Aqui é o jurinho, o juro. O teu juros vai ser de R$ 144. Agora sim, qual é o montante capitalizado no período? É o capital de 4 mil mais os 144. 4.144. É um juro bizonho de pequeno, certo? É um juro que não agrega em nada. Pequenininho. Mas assim, a ideia é basicamente essa. Eu quero colocar uma ideia parecida agora, pensando na seguinte situação. Quer ver? Imagine assim, ó. Eu vou investir um certo capital, não sei quanto que eu vou investir de capital, não sei, um certo capital, tá? Eu quero saber o seguinte, eu vou investir esse capital a uma taxa de 6% ao ano, né? A uma taxa de 6% ao ano. Eu quero saber o seguinte,
em quanto tempo, qual é o tempo necessário para que o meu capital dobre? Para que o meu capital dobre. Cuidado, o meu capital tem que ser o dobro. Vamos pensar assim, vamos imaginar o seguinte, vamos supor uma situação. Ah, tem gente que gosta de fazer isso, a pessoa pensa assim, eu vou imaginar, eu vou imaginar um valor, eu vou chutar um valor, quer ver? Você até pode. Então imagine que você investiu um capital de R$1.000. Quanto tempo para esse capital dobrar? Vamos ver o seguinte, você sabe que o juro vai ser igual ao capital multiplicado pela taxa multiplicado pelo tempo. Isso sobre 100. Você cortaria isso aqui com isso aqui. Tudo bem? De juros no período, isso vai ser 6 vezes 10, 60t. Você tem de juros. Tudo bem? Cuidado. Quando esse teu capital vai dobrar, no final das contas, você tem que ter um montante de 2.000, certo? Você vai ter que ter um montante de 2.000. Mas espera aí, quem é o meu montante? O meu montante, ele é o capital que eu tenho agregado ao juro no período. O montante, o montante de 2.000 é igual capital de 1.000 mais o juro que vale quanto? 60t, certo? Porque lá no final eu vou ter que ter o dobro do que eu coloquei. Então, se eu estou colocando 1.000, quando eu capitalizar no final das contas, eu tenho que ter mais o 1.000 para gerar o meu 2.000. O que nós temos ali? Passe esse 1.000 para cá, fica 1.000 vai ser igual a 60 vezes o tempo. Só uma coisa, eu estou numa taxa ao ano. Eu vou achar meu tempo em anos. Então, vamos lá. Corta o meu zero com esse aqui, passo 6 dividindo. O tempo ele vai ser igual a 100 dividido por 6. Você quer ver uma coisa? Se eu simplificar isso aqui, por 2 dá 50, por 2 dá 3. 50 terços de anos. Você vai falar, professor do céu, quanto que é isso? Vamos fracionar um pouquinho? Vamos entrar agora. Como a taxa é ao ano, eu tenho aquilo ali em anos. Então, o que nós temos? 50 sobre 3, vamos ver? 3 vezes 1, 3. Para 5, 2. 3 vezes 6, 18. Para 22. Cuidado. Estamos falando de 16 anos e 2 terços do ano. Mais 2 terços do ano. Beleza? Detalhe importante. O pessoal de português vai brigar comigo, mas, 2 anos. O pessoal do português vai brigar comigo. 2 anos? Tá errado, né? Português tá errado, mas a gente vai imaginar o seguinte, eu estou supondo 2 anos ali. 1 ano são 12 meses. 2 anos, estamos falando em 24 meses, certo? 24 dividido por 3, estamos falando do quê? 16 anos, 24 por 3 dá 8 meses. Então você teria mais ou menos isso aqui, para você ter a situação proposta, 16 anos e 8 meses. Por mais que você... Aí nós temos um problema na hora da prova. Por quê? Porque se ele estiver falando em anos inteiros, em anos cheios, eu vou precisar de no mínimo 17 anos para que aconteça aquela relação, certo? Ah, mas ele está capitalizando em meses. Então, essa vai ser a tua resposta para que aconteça aquilo ali. Belezinha? Galerinha, juro simples, ficamos por aí. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.